Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Um sábio chegou a uma cidade, mas as pessoas não deram muita importância para ele. Conseguiu reunir em torno de si apenas alguns jovens, enquanto o resto dos habitantes ironizava o seu trabalho. O sábio passeava com poucos discípulos pela rua principal, quando um grupo de homens e mulheres começou a insultá-lo. Ao invés de fingir que ignorava o que acontecia, o sábio foi até eles e os abençoou. Ao sair dali, os discípulos comentaram: eles dizem coisas horríveis e o Senhor responde com belas palavras. O sábio respondeu: cada um de nós só pode oferecer o que tem. Nesta história de Paulo Coelho, talvez possamos concluir que de todas as verdades que a vida nos apresentou, esta é uma bastante marcante. Cada pessoa, literalmente, só consegue oferecer o que carrega por dentro. Você pode até sentir raiva e por alguns instantes e por alguns momentos perder a paciência, falando o que na realidade não pensa, sentir o que não te pertence. Mas, no final de tudo, pode acreditar, você consegue oferecer ao outro o que você tem dentro de si. Por isso não podemos permitir que sejamos contaminados com atitudes mesquinhas, próprias de gente de alma pequena, pois o que pessoas de alma pequena trazem consigo são coisas que apertam e sufocam o espírito. Mesmo que conheçamos pessoas assim, de alma pequena, é claro que alma não tem tamanho, estamos fazendo apenas uma alusão a pessoas que são mesquinhas com a vida e até consigo mesmas. Mas se conhecemos pessoas assim, no mínimo precisamos ter o cuidado de fazer tudo o que está ao nosso alcance para que isso não nos afete. Mas é uma pena, de verdade eu sinto muito. Por mais que queiramos ajudar, podem mesmo existir pessoas que não nos ouvem, que parece pouco adiantar falar e muito menos tentar fazer algo. Só aprendem através das duras lições da vida. E olha lá, a verdade é que nós não devemos ficar somente olhando para a atitude dos outros. Precisamos ter muito cuidado e atenção da forma como nos comportamos por aí, porque as nossas atitudes e gestos nada mais são do que o nosso ser e o nosso coração a ser revelados. Não adianta ficar esperando muito das pessoas que são vazias de bondade. Independentemente disto, sempre que você puder, ofereça a elas o que você transborda, como sugeriu Paulo Coelho na história com que abrimos o programa de hoje. Se você oferece aquilo que em você transborda, é o que você pode dar ao outro. Faça-o e não espere recompensa imediata. Mas esteja confiante que a recompensa vem aos poucos, dia após dia. Carregar coisas boas no peito e trabalhar em busca de uma evolução cada vez maior não é perda de tempo, como muitos acham. Pelo contrário, é ganho de paz. Procurar a cada dia respeitar os outros pode ser, às vezes, até plantar uma flor em solos cada vez mais secos e espinhosos. Mas essa é a vida é assim. Não contribua para que o solo de ninguém seja mais seco e espinhoso. Pelo contrário, jogue a semente, regue, vê florescer o bem dentro de ti e fora também. Meu amigo, minha amiga, a gratuidade é a marca do coração daqueles que servem o Senhor e servem com pureza de coração. E na nossa relação uns com os outros, precisamos aprender a fazer assim também.
Não faças as coisas, não faça banquetes, no bom sentido da palavra, somente para ser chamado e reconhecido pelos outros. Busque oferecer aquilo que você tem, fazer a sua caridade. Busque viver com intensidade o seu gesto de amor para com o outro, sem esperar nenhuma retribuição. Se você dá algo a alguém, se você quer fazer algo em favor de alguém, que nunca seja esperando algo em troca, porque senão você já perdeu todo o sentido da caridade. Foi um comércio aquilo que você fez, foi um negócio apenas. Negócios são assim, você faz para receber. Amor não, amor ao próximo, amor caridade, amor evangélico, nós fazemos sem esperar nada em troca. E para oferecer amor ao próximo, nós precisamos primeiro carregar o amor conosco mesmo. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Meu amigo, você concorda comigo que servir é um privilégio? É uma honra? Se você titubeou na resposta, ou mesmo se responderia negativamente, eu quero te convidar a refletir um pouco mais sobre esse assunto. Até porque há quem diga que fazer favor, servir os outros, que nada. Cada um deve se preocupar consigo mesmo e cuidar da sua vida. Até porque há quem diga também que se eu cuido da minha vida, não preciso da ajuda de ninguém, porque tenho que ficar preocupado em cuidar da vida dos outros. Bem, de pronto, eu convidaria pessoas que assim pensam a refletir primeiro sobre a história do sábio que contamos no início do programa de hoje, que retribuiu com bênçãos as ofensas recebidas na rua. Qual a explicação dada aos seus discípulos? Cada um dá aquilo que tem. Logo, é possível que algumas pessoas não estejam mesmo dispostas a ajudar e contribuir com ninguém, porque internamente, interiormente, às vezes tem mesmo muito pouco a oferecer. Do ponto de vista cristão, todos nós deveríamos nos conscientizar da importância de servir ao próximo, de como é gratificante quando você, de alguma maneira, pode ajudar alguém. Servir é estar à disposição, é poder auxiliar, cuidar, ser prestativo. O maior exemplo de servir foi dado pelo próprio Jesus Cristo. Ele mesmo, sendo rei, ensinou e personificou a humildade no servir. Quando lemos sua palavra, notamos que Jesus não serviu a si mesmo, mas veio para servir. Por isso está escrito: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Existem pessoas que sentem dificuldade para servir quando alguém lhes pergunta: ei, você pode ajudar? Elas desconversam, inventam alguma desculpa ou então saem de fininho. Claro que alguns, por um motivo ou outro, realmente não podem ajudar,
Porém, muitos querem somente ser servidos e nunca servir. Servir é uma decisão pessoal, é uma entrega, é ser humilde para reconhecer que alguém precisa da sua ajuda, é olhar ao redor e perceber que existe alguém chorando, necessitando de cuidados. A palavra diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que verdade maravilhosa! Jesus abriu a mão de sua divindade para servir. Isto não diz nada a mim, não diz nada a você? Você precisa aceitar os ensinamentos de Deus para a sua vida. Mas não somente aceitá-los, é imprescindível que você ponha em prática. O desejo de nosso Pai é que sigamos o seu exemplo. Uma das passagens mais lindas e comoventes da Bíblia Sagrada, e que revela o ato de servir, está no Evangelho de João, quando Jesus, em uma ação de humildade, lava os pés dos seus discípulos. Será isto uma humilhação para um rei? Certamente não. Nesta ação, nós vemos a soberania de Cristo, que se revelou supremamente no serviço de um escravo. Com esta passagem, Jesus ensina que devemos fazer o mesmo com o nosso semelhante. Devemos servir uns aos outros. Mais gratificante para aquele que serve não é receber algo em troca, mas o sorriso de alegria de quem foi servido. No nosso dia a dia, às vezes prometemos tantas coisas uns aos outros, mas esquecemos de nos certificar se temos o que oferecemos. Quando oferecemos ajuda a alguém, nós podemos tanto estar realmente interessados em ajudar e nos sentir bem em fazer o bem, como simplesmente nos vermos obrigados a ajudar e não sentirmos que não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Se quando oferecemos um abraço a alguém ou fazemos e sentimos asco e não conseguimos nos entregar nesse abraço, estamos apenas dando os braços para o outro, mas não oferecemos aquele aconchego de juntar coração com coração que um abraço caloroso nos proporciona. É possível que em alguns momentos, para podermos dar algo, nós precisamos perder alguma coisa. Não no sentido material, mas às vezes, se queremos ajudar alguém, precisamos abdicar de nosso tempo, de nossa disposição em prol do outro. Porém, se não temos nada, nem sequer vontade de ajudar, como podemos oferecer algo para alguém? Como podemos nos dispor a ajudar se estamos tão envolvidos nos nossos afazeres, no que acontece ao redor de nosso umbigo apenas? Por que será que é tão difícil nos deixarmos um pouco de lado e nos entregarmos verdadeiramente ao outro? Infelizmente ou felizmente, aí teremos que concluir mais uma vez, é que ninguém pode dar aquilo que não tem. Sentimentos de egoísmo e apego às coisas materiais faz com que acumulemos coisas que nem usamos e talvez nunca usaremos. Somos amáveis apenas com quem nos convém. Quantas pessoas lamentam não ter mais, por exemplo, os seus entes queridos e visitam frequentemente cemitérios, levam flores, mas não são capazes de dar um abraço e atenção aos que estão vivos. Por quê? Porque é velho? Porque é chato? Porque dá trabalho? Porque é repetitivo em suas palavras? Meu amigo, minha amiga ouvinte, não se economize e ofereça ao próximo o que você pode dar. E só pode dar quem tem vida e vida em abundância, como disse Jesus em seu próprio Evangelho. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo escrito por Ana Paula Costa, em artigo publicado no www.lagoinha.com, em artigo de Ana Luísa Santana
e também artigo veiculado no site arianakrause.com.br. Mais uma vez, queridos amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, obrigado pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem.